continuar com essa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 26 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e impávidos, 606 de rating. Antes de lançar o desafio, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Desafio lançado, buscando adversários de 25 pontos para cima ou para baixo. Vamos fazer o peão rei, jogar E4. Nosso amigo dos Estados Unidos jogou E5. Vou fazer cavalo F3, atacando o peão. Lembra que a gente não quer cair na tentação de sair atacando com a dama direto, tá? Vou fazer cavalo F3 no lance 2. Lance tranquilo, ameacei o peão. Ele jogou cavalo C6 e eu vou jogar mais uma vez a abertura escocesa, que tem sido a nossa preferência aqui contra o peão rei. Meu adversário está pensando. Enquanto isso, não esqueça de considerar fazer o upgrade da sua conta no chess.com com esse link aqui, que está no QR Code, que é o meu link de afiliado, para você fazer o upgrade ou renovar a assinatura premium que você já tenha, seja ela Gold, Platinum ou a Diamante, que é a mais completa de todas. Ele jogou D6 aqui. Eu joguei Bispo B5, eu acho, uma vez, né? Eu acho que eu já posso capturar, inclusive. Se eu capturar e ele capturar, eu troco as damas e vou ganhar o roque e jogar Bispo C4. Eu vou jogar Bispo B5, eu acho mais interessante. Vamos botar uma pressão aqui. Lembrando que o meu link de afiliado te dá um total de 0 benefícios, mas é uma forma de você colaborar com o canal também. Bispo B5 eu joguei, botando uma pressão aqui. Eu poderia tomar para ganhar o roque. Daria uma certa vantagem no final, né? Eu trocaria os peões aqui, vai trocar as damas. A gente sabe que fazer o adversário perder o roque no final não é o fim do mundo, mas acho que daria um pouco de vantagem. Esse B5 tá bom. E aqui, um erro muito comum é ele fazer o A6 aqui, porque ele pensa, eu vou tentar ganhar o bispo do cara, né? Jogou o cavalo F6, contra-atacou meu peão, e aqui a gente tem algumas questões aqui, temos algumas reflexões. Se eu tomar em E5, deve ser bom na verdade, né? Toma, toma. Aí eu troco as damas, toma de rei, toma aqui, cavalo E5, eu ganho um peão e tô ameaçando duplo e joga F3, né? Tá, eu vou jogar D por E5, parece muito bom. E se ele fizer cavalo E4... eu faço roque, sei lá. Mas assim, D5 parece que ganha um lance. Ganha uma peça. Ganha um lance. Ganha uma peça, né? Porque eu jogo D5, ameacei o cavalo. O cavalo não pode sair. Então se você olhar só pra isso, D5 ganha uma peça. E talvez até funcione com esse cara, né? Sem querer ofender jogadores de 620. Mas quando eu jogo D5, ele pode contra-atacar meu bispo, que é uma ideia muito temática. E quando eu puxo o bispo pra cá, ele contra-ataca de novo meu bispo e desfaz a cravada, né? E se eu capturar aqui, ele toma meu bispo em B5 também, né? Eu vou tomar em E5, tá? Esse cavalo E4 não é tão simples. Ele vai acabar tomando de volta aqui, que eu acho que é um erro. Poderia fazer cavalo C3 também, né? Tinha várias opções boas. E assim, o repertório que eu fiz, jogou cavalo E4, é pensando nos próximos cursos, né? Que é a Grunfeld, que vai sair, é o próximo a sair. Depois o da Petrov, que vai sair em algum momento. Mas dificulta muito fazer propaganda dos meus cursos atuais, né? Porque não tem siciliana quase, né? Porque eu não tô jogando siciliana. Os adversários jogam um pouco, né? Eu tenho um curso de siciliana, que eu lancei no começo do ano passado, 2023. E não tem nem Gambito da Dama e nem Sistema London quase, né? Então tá difícil fazer o marketing aqui. Bom, ele jogou o cavalo por E4. Eu tenho a opção de dama D5 para atacar o cavalo. Eu acho que ele tem cavalo C5 e tá bem. Eu vou fazer o roque aqui. Eu vou acelerar o desenvolvimento. Eu não vejo uma. Porque tomar aqui eu tô ajudando ele, né? Ele desenvolve o bispo. Então eu vou fazer o roque. Eu sinto que ele vai fazer alguma bobagem aqui. Imagino que bispo P7 seja o lance correto desenvolvendo. Eu posso tentar ganhar o peão, mas eu vou ter que entregar. Ele vai. Não, jogou A6. Interessante A6. Se eu jogar aqui, ele faz cavalo E5. Eu vou tomar. Tá razoavelmente aceitável a posição do cara, viu?
Ele vai tomar de volta. Torreão ele joga D5, né? Será que ele vai achar D5? E aí cavalo D2. É, ir por D6 seria o lance mais natural, né? Vou jogar torreão, vai. O E por D6 ele desenvolve mais uma peça, né? E depois ele poderia ter até um F5 aí, defendendo. Jogou D5, jogou rápido, inclusive, né? Eu vou jogar bem humilde aqui. O cara tá jogando firme. Acho que eu tô um pouco melhor ainda. Ele jogou de maneira bem errada. É, bem errada não, mas um pouco errada eu não consegui aproveitar. Estamos atacando o cavalo de E4 agora. E agora? O que que ele vai fazer? Cavalo C5 seria um lance bom, talvez. Jogou bispo F5. Tem o seu, tem o seu charme. E acho que eu vou fazer cavalo D4 aqui. Tá ficando meio curiosa a posição aqui, né? Ele tem cavalo F2, talvez. Eu quero ameaçar o bispo, ameaçar em C6, ameaçar em E4. Mas me incomoda um pouco essa falta de desenvolvimento, né? E ele, agora ele entregou uma peça finalmente. Ele jogou muito bem os primeiros lances. E ele não pensou no quê? Qual que é a ameaça do meu adversário, né? Eu vi nos comentários que o pessoal mandou aqui que eu tô, eu tô jogando devagar de propósito pra não ter segunda partida. Nossa, ele entregou todos os cavalos de repente. Que loucura, né? Ele jogou super certinho. Super certinho não, mas ele jogou bem. Pequenas imprecisões, de repente enlouqueceu, né? Caíram duas peças em dois lances. Eu vou jogar mais uma se acabar agora. Acho que ele vai abandonar, né? Imagino. Quando perde duas peças seguidas assim é complicado, né? Eu vou dar uma acelerada aqui, vai. Se ele seguir jogando pra ter mais um jogo. Pra não alongar tanto os vídeos, que eu sei que vocês assistem também. Mas os vídeos de Blitz eu tenho feito até um pouco mais longos mesmo, né? Mas os da Sleep Run a ideia era manter na faixa de uns 25 minutos, né? Bom, D3, eu posso trocar as damas na preguiça, vou jogar CD mesmo, vou ganhar o peão. Podia jogar bispo G5, né? Não quero trocar as damas, quero fazer um dama A4 às vezes. Bispo G5 é uma ideia que tá no ar aqui. Dama D5. E se eu aplicar o cheque aqui, acho que ele vai jogar C6, né? Isso, agora eu tenho provavelmente um cheque em D6 aqui. Sei lá, esse cheque talvez. Opa. Cavalo D6. Ele vai tomar. Eu posso tomar de E. Posso tomar de cavalo também. Vou tomar de cavalo. É, a dama dele tá super bem colocada pra defender, então não vai ser tão fácil aplicar o checkmate aqui. Vamos começar com cheque. Agora ele vai facilitar, ele vai jogar F6 aqui. Que vai abrir todas as linhas possíveis. Eu vou sacrificar a peça, né? Tem que dar certo. Aí por F6, descoberto aqui. Ele podia tomar o cavalo, né? Mas eu jogaria do mesmo jeito, torre 7 cheque. E agora vai levar mate em poucos lances. Aqui eu tenho mate em dois já. Dama F4 e dama por E5. Dama F4, né? O rei tá encaçapado aqui, não consegue voltar. E vai ter que entregar a dama aqui. Eu já vou jogar outra partida na sequência. E vamos fazer a análise depois. Pois é, ele jogou legal no começo. Mas em algum momento desconcentrou, né? Perdeu duas peças seguidas. Então, um assunto que eu tenho falado bastante em outros vídeos, já vou lançar o próximo desafio aqui, é a dificuldade da consistência no xadrez, né? É muito importante entender isso, que se você conseguir fazer 30 lances medianos bons, que já é difícil, claro, né? É muito melhor do que você fazer dois lances brilhantes, espetaculares, magníficos, e de repente 20 lances bons e tipo seis erros muito graves, né? Às vezes nem dá tempo de fazer tanto erro, você perde antes. Mas assim, a consistência dos lances é muito importante você buscar evitar erros grosseiros. Muito antes de começar a pensar em ideias profundas, ideias legais, ideias difíceis, né? Se você consegue fazer bem o básico, que não é fácil, tá? É bem importante ter isso, não é fácil fazer isso. É girar a chavinha na nossa mente, né? Para evitar as perdas de peça.
Não é fácil, mas quando você consegue fazer isso, você ganha uma estabilidade, você melhora muito no seu nível. Lançar o desafio de novo, nosso amigão aqui da Finlândia. Pra quem tá seguindo a série do Blitz, eu joguei com um cara da Finlândia, que eu até fiz uma análise. Vai sair esses dias aí também na série do Top 100. Karokan, olha só. Primeira vez, né, nessa série, nessa temporada. Então a Karokan parece muito com a francesa, né? Permite que o branco domine o centro, vou jogar D4. Não sei, não sei que linha que eu vou jogar aqui, né? Vou enfrentar a Karokan mais pra frente, certamente mais vezes, né? Eu gosto muito da linha do avanço ou cavalo C3. Né? A das trocas eu não gosto muito, né? Tem ideias até. Vou jogar cavalo C3, que é um pouco mais tranquilo de explicar. Tomou, vou tomar de cavalo. E agora, se ele jogar esse, vai ser engraçado, porque esse é um lance super da moda, assim. Ah, tá, ele jogou o lance tradicional, bispo F5. Beleza. Tá, eu vou jogar cavalo G3, que é o lance correto, tá? Mas é engraçado que se eu jogar dama E2, que eu não vou jogar, e ele fizer cavalo D7, eu tenho checkmate em 6 lances. Esse checkmate é famoso na Karokan, né? Quando você coloca a dama aqui e o cavalo vem pra cá, cavalo D6 mate, porque o peão tá cravado. Eu vou jogar cavalo G3, que é a linha correta, ameaçando o bispo. Vamos torcer pra ele jogar a linha certa. Será que ele viu o cheque aqui? Eu vou tomar o bispo. Porque tem esse golpezinho na Karokan, né? Que parece que eu ganhei uma peça. Não é bom pro preto, tá? Isso. Mas ele não perdeu nada de especial, ele tem o cheque aqui. Eu acho que ele não viu o bispo caindo. Ele tem dama assim. Ai, dama D5 ele jogou. Foi totalmente no chute o cavalo F6. E agora eu vou até fazer um raciocínio aqui. É claro que é ruim pra ele entregar uma peça, né? Óbvio, jamais vai ser um sinal bom. Mas se ele soubesse muito a teoria daqui, eu ia achar que ele tá estudando muito errado esse cara, porque ele tem 630. Ele não pode saber a teoria 5, 6 anos na frente, né? Ele tem que saber o básico do básico do básico. Ele estaria alocando o tempo dele de maneira muito ruim. Então, até um bom sinal ele entregar o bispo aqui, porque quer dizer que ele não sabe a teoria, né? Seria absurdo ele saber a teoria. Uns 6 anos pra frente já, né? Bom, ele jogou dama D5, ameaçou meu cavalo. Dito isso, né? Vou jogar cavalo E3, voltando. Pra ameaçar a dama, né? Podia ser pra cá também. Cavalo E3 tá ótimo. Eu vou jogar cavalo F3 desenvolvendo. Tá bom. Eu tô quase ganhando a dama dele aqui. Ah, E6 perde a dama. Esse é um jeito bom de finalizar o jogo. Ih, ele vai jogar E6. Ele prende. Ah, não, ele tem essa casa ainda. Bom, quase prendeu a dama, velho. Eu poderia jogar um G3 na maldade. Tem essa casa ainda. Eu não ganho a dama. Eu tinha que ter jogado G3 na maldade, né? Pra acelerar o fim do jogo. Será que ele vai ver dama F4? Acho que vai, né? Acho que vai. Acredito que ele vai ver. Dama F4 é a única casa, né? Pode ser que ele jogue esse também. E não vejo meu cavalo aqui. Aqui, né? Esses pulos de cavalo é sempre meio traiçoeiro, né? B4 cheque, eu vou jogar C3, ameaçando o bispo dele e mantendo a ameaça na dama. Agora, se ele achar o único lance que não perde a dama, ele já vai perder mais uma peça. Perdeu os dois bispos, né? Já perdeu o primeiro aqui, que nem era uma perda de bispo, né? Ele não soube reagir. Eu acho. Nem sei, não sei. Acho que ele vai tomar aqui, na verdade, né? Pode ser um instinto, né? Já que vai perder o bispo e entregar por um peão. Dama E3, ele achou que a dama estava presa, sem casa. Vou tomar de bispo? E saiu correndo com o bispo, pelo menos. Vamos fazer o rock. Rock, vou fazer cavalo E5 aqui, não sei. E tentar começar a passar a dama para ataque, né? Porque aí é aquela coisa, é muito fácil atacar quando tem a dama a mais, né? Vou trocar os bispos, talvez? Trocar os cavalos. Dama H5 é meio cara de pau aqui, mas vamos jogar. Porque se ele voltar aqui, eu volto e vou preparar um ataque aqui, né? G6, tá bom? Vou jogar dama H4. Vou argumentar que ele tá um pouco enfraquecido aqui e começar a invadir com o bispo, né? É que é meio covardia, né? O ataque com a dama inteira a mais. Vou fazer um torre de AE1, trazendo minhas peças pro jogo. E vou começar a explodir o rei, né? Dele. Vamos começar com bispo H6.
ameaçar a torre, né? Começar e F4, uma coisa assim. Eu não tenho dama F6, tá? Esse é um jeito de você estragar 100% o jogo. Será que você pensou no dama F6? Porque aí toma e tá totalmente igualado, de repente, né? Agora sim, vou jogar bispo B5 cravando. E depois eu vou tomar. E aí sim eu vou inserir minha daminha F6, né? Isso. Agora eu tomo. Ainda não é mate, mas é quase mate. Agora ele é obrigado a jogar bispo F8 trocando. E aí teremos o ataque de mate aqui. Acho que ele vai. Eu ia falar que acho que ele ia ver. Tomei F8. Tomou de torre. E agora. Sei lá, é que a dama tá tão bem ali, né? É, como é que eu vou atacar? Talvez torre E5, torre F3, uma coisa assim. Tomei. Torre H5, pode ser ameaçando a torre aqui, fazendo uma certa graça aqui. Claro que sem perigo nenhum, né? Se jogar torre D8 vai ser engraçado, né? Porque eu vou ter que perder um tempo com essa torre. Tá, eu vou tomar aqui. B5 é um lance engraçado, né? Pensar de onde ele tirou esse lance, né? F5 e eu vou ter que perder um tempo com essa torre, né? Eu vou jogar a torre F3 para passar a torre pro ataque, vai. E eu tenho torre G3, dama D7, dama G7, mate se ele tomar a torre. Não tomou, e agora cadê o mate? Dama D7, né? Pode ser. E aí se ele tomar, é cheque mate em G7, tá? Tomou mate direto, tá? Já tava fazendo qualquer coisa, né? Beleza, vamos pra análise. Bora. Vamos pra análise. 90,6 da minha parte e o cara 76,9. Teve um excelente meu, duas imprecisões minhas, uma chance perdida dele e uma capivarada. Vamos ver. Então é 4C6, D4, D5, ao C3 trocou, trocou. Troquei, né? Bispo F5, cavalo G3. Essa aqui é uma das linhas antigas da Caro-Kann. Das linhas tradicionais. Segue sendo boa até hoje. Cavalo G3, ele tem que jogar bispo G6 aqui. E aí essa é uma linha que eu já explorei, eu acho, em alguma temporada, né? O branco faz H4 aqui. Tem uma ideia bem natural, né? Que é você prender o bispo com H5. E quando o preto faz H6, que é a reação mais natural, o branco faz H5, ou H5 vai dar no mesmo. Cavalo F3, cavalo F6 e aí bispo D3. E essa posição é o início da teoria dessa linha da Caro-Kann. Aí o branco joga bispo D2, faz roque grande, e o branco tem um certo espaço, tem um peão em H5 aqui, restringindo um pouco a estrutura. E tem vários temas legais. Acho que eu até cheguei a explorar bastante essa variante, faz umas 2 temporadas, talvez. Mas assim, como eu falei, eu gostei que o cara não sabia da teoria, senão estaria muito desajustado, né? O cara estaria estudando coisas muito erradas aqui. Porque vamos dizer que o cara joga Karokan, certo? Nesse nível. Não é minha recomendação inicial para essa faixa. Mas se ele jogar, tudo bem, não tem nenhum problema. Tanto que a Karokan é uma das defesas que deu bem certo, né? Na série. Que, tipo, fica muito bem rápido porque todo mundo toma aqui, né? Pensando bem, é uma sugestão. Talvez seria a minha terceira sugestão. Né? E5, Siciliana e depois talvez Karokan, pensando bem. Mas vamos dizer que cavalo. Eu vou ensinar o básico aqui, né? Toma de peão, tira o cavalo aqui, tira o cavalo aqui, tira o bispo aqui. Acabou. Se acontecer isso, né? Eita, nós. Então aqui no caso de cavalo C3, já vai acontecer com pouca frequência aqui. Mas acho que eu ensinaria isso. Eu ensinaria a tomar, tomar e tirar o bispo. Já tá até muito para essa faixa de rate, né? E aí, claro, cavalo G3, você teria que poder reagir aqui tirando o bispo, né? Porque o cavalo atacou o bispo. Mas ele jogou esse, que foi um erro. Não é um erro fim do mundo, né? Porque ele ainda tem dama 5 cheque para ganhar o cavalo. Mas aí eu tenho vantagem boa, né? Eu jogo C3 e a dama tá exposta sem nenhum motivo, né? Eu vou jogar bispo D3, opa, bispo D3 e roque. E aí tá muito bom pro branco, né? E ele jogou dama D5, eu fiz cavalo E3 lá, desenvolvi. Bispo D3. E aí, enfim, ele entregou a dama, né? Ele ainda tinha dama F4.
É até estranha essa posição, porque é uma posição que parece totalmente normal. Tipo assim, se eu botar a dama em D8 aqui, é uma posição super normal, né? Então é raro, né? Porque quando você tá com uma dama a mais, geralmente já tá um caos, você já tá ganhando um monte de coisa, né? Então aqui o único problema do cara é tá com uma dama a menos. Detalhe, né? Cavalo E5 eu troquei, joguei o dama H5, voltei. E aí eu comecei a atacar aqui, né? Com bispo H6, F4. E aqui eu queria começar a sacrificar com F5 também em algum momento, né? Ele veio com esse. Eu fui pra lá, tomei na preguiça, né? Já tinha mil coisas aqui, F5, sei lá. É até difícil explicar essas posições, porque tá muita vantagem material, né? E o máximo que a gente ensina aqui é uma ideia geral de como converter, né, a vantagem. Mas assim, você jamais vai ver um livro analisando uma posição dessa, né? De tão absurda que é. Enfim, eu acabei tomando pra simplificar, joguei pra atacar ali. E tentei passar a torre pro ataque, né? Joguei um torre H5 e etc. Já tinha o sacrifício direto ali. E ele levou mate. O sacrifício aqui é que se ele tomasse, torre em G3, né? E mate em G7. Tá, partida com muitos erros táticos, né? Dele, muitos, né? Entregou duas peças logo no começo. Ele entregou a dama também, né? Perdeu um monte de coisa. Mas a sugestão da Karokan, como eu falei, não é a minha principal, mas é uma das que eu gostei mesmo na série. Jogando, acho que numa faixa de rate um pouco acima dessa até. Mas é uma defesa bem legal. Vamos ver a outra partida. Então a gente terminou o vídeo aqui com 622 de rating. E essa aqui. Vamos ver a revisão primeiro. 97,5 da minha parte, o cara fez 76,8. Os últimos vários adversários foi tudo 70 alguma coisa, né? O último adversário errou demais, né? E mesmo assim foi 70, não sei como, né? O cara entregou uma peça, uma dama, né? Mas sei lá. Às vezes a última precisão foi esquisita, né? Essa aqui também foi meio esquisita, na verdade, 76,8, né? Mas enfim, eu fiz uma minha, foi 97,5. O cara fez 3 imprecisões e uma capivarada. Então é 4 E5, cavalo, cavalo, D4. E aqui, como vocês estão carecas de saber, estão calvos de saber já, troca-troca, cavalo F6 é a linha mais correta para o preto. E quando enfrentar esse, bispo B4 cravando o cavalo. De novo, nessa faixa de rede, o que o cara deveria saber? A escocesa, talvez o cara poderia saber mais um lance. Pelo menos o cavalo F6 aqui. Poderia saber. O bom de ter o nome das aberturas, né? Não é que você é obrigado a saber os nomes. Não, se você fizer todos os melhores lances e for campeão mundial, não tem que saber nome nenhum, não tem nenhum problema. Mas saber os nomes ajuda muito a você se localizar, né? Tipo, se você realmente identifica qual que é a escocesa, você vai confundir no começo. Tem muito nome de abertura, né? Quando ficar claro pra você qual que é a escocesa, você fala, contra a escocesa eu jogo o cavalo F6. Sem contar que é um lance bem natural, né? Não é questão de decorar aqui, é um lance de desenvolvimento. E para 612 de rate estaria excelente, né? O bispo B4 você nem precisaria ter muito em mente aqui. Mas ele jogou D6, eu joguei bispo B5 cravando. Cavalo F6, eu tomei, ele tomou. Tinha o dama D5 aqui. Eu fiz o roque, um pouco preguiçoso, ele jogou A6, eu tomei. Ele tomou. E eu joguei torre 1. E aqui ele jogou surpreendentemente legal, né? Assim, o branco tá realmente bem melhor aqui. Cavalo D2. E agora bispo F5 dá um certo problema, né? Por causa de cavalo D4. Mas assim, isso aqui parece umas posições de Rui Lopes. Fica meio parecido. Ele poderia ter. Até de Petrov, parece. Ele pode trocar aqui e jogar tipo um bispo E7, bispo E6 e C5. E aí esses peões pretos estão andando. Apesar de dobrados, esses peões podem começar a andar legal aqui, né? E a maioria branca é difícil de andar, né? Porque o F4 e F5 não é tão fácil de chegar. Ele tem um bispo aqui. Mas ele jogou esse, e agora o cavalo D4 ele tem uns problemas, né? Tá começando a dar uma certa bagunça aqui. Sem desenvolvimento, tocando aqui, tocando aqui, tocando ali. Ele jogou C5, entregou o bispo e aqui ele desconcentrou legal, né? E o cara tava conseguindo legal ver minhas ameaças, né? Agora aqui ele errou feio, claro. Mas no começo ele defendeu, né? Assim, eu joguei torreão, ele defendeu o cavalo com D5. Mas agora esse lance aqui ele bobeou, né? Jogou C5, eu tomei. Cavalo E4, caíram todas as peças, né? CB, cheque, cheque.
cheque. E cheque. E aí o ataque vai fluindo de maneira muito fácil, né? E por F6. E aí se ele tomasse aqui, eu já jogaria dama F4, né? E torre 7. Vai ser mate também. E aí cheque. E se rei D8, você viu o mate em 1? Aqui é mate em 1 sem sacanagem, tá? Às vezes eu falo mate na dama, mate na torre, mas não. Rei D8, dama A5 é mate em 1 aqui, né? Isso é mate. Mate no rei mesmo. O cavalo tira essa casa. Aí jogou rei D6, dama F4, dama E5 e aí. Dama por E5, checkmate. E fechamos, então, 600 e... esqueci já. 622, né? 622 de rating com 28 vitórias. Se você gostou das partidas, que foram 2 agora, das análises, não esquece de deixar aquele like. Se você não deixou no começo do vídeo, a gente se vê na próxima. Valeu!